dia, prezados amigos, telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Nova Era. O programa Nova Era é um programa espírita. Ele é feito para você, amigo espírita e não espíritas. E hoje o programa Nova Era vai trazer um tema super interessante, que vai atender a sua expectativa. E hoje estamos recebendo nossa amiga Gisele, que vai estar falando sobre a depressão e a loucura. Gisele, seja bem-vindo. Obrigada, bom dia Vicente, bom dia a todos os telespectadores. Estamos aí para contribuir um pouquinho, né, na visão espírita das doenças mentais. Das doenças mentais. Nós estamos vivendo um momento, né, em que a sociedade vive um pânico. Ela vive realmente um momento assim muito perturbado, onde certos valores, né, Gisele, têm sido realmente invertidos. E a perturbação faz parte, né? Com certeza. E a loucura, como se diz, ela está solta. E a gente está vendo algumas situações em que a doutrina espírita, em tempos de hoje, ela traz soluções. Ela tem soluções para muitas questões. Ô Gisele, qual é o conceito de depressão na visão médico-espírita? É importante que a gente consiga entender a depressão. O Vicente falou claramente aqui agora, a gente está vivendo um momento planetário de muitos conflitos. Nunca na história da humanidade nós tivemos tantos quadros de depressão. Nunca na história da humanidade nós tivemos tanto autoextermínio, inclusive em crianças, né? O que tem assustado todos nós, não só profissionais da saúde mental, como nós, espíritas, né? Pessoas que estudam os acontecimentos da humanidade, e um deles, de fato, tem sido a emergência e a iminência da doença mental na nossa época, né? Na atualidade. A depressão, ela é uma doença, né? Eu vou falar de uma forma geral primeiro, mas a depressão é uma doença do humor. Todos nós temos alterações de humor. Nosso humor flutua ao longo do dia, ao longo das semanas, né? A depender dos acontecimentos da nossa vida, a gente flutua, mas o nosso humor flutua dentro de uma normalidade. Certo. É o que a gente chama eutimia, normotimia, né? E o deprimido é aquele que o humor dele rebaixa e permanece por um tempo maior. A gente tem 3 tipos de depressões. As depressões que são reativas, você perdeu o emprego, separou, teve um transtorno na vida, você reage negativamente a essa situação e se deprime por um tempo. Você pode ter depressão, que a gente fala orgânica, tem várias doenças neurológicas que podem levar à depressão, então orgânicas. E tem a depressão que é mais comum, que é a endógena, que é aquela que de fato o cérebro tem um comprometimento na área de neurotransmissores e é a que mais responde à medicação. De todas elas, né, todos os 3 tipos, a gente sabe que existe uma vulnerabilidade do espírito, da pessoa, em lidar com as adversidades da vida, né? Então, a doutrina espírita, ela juntamente com coadjuvante ao medicamento, porque o caso da endógena, por exemplo, responde claramente à medicação, a psicoterapia, a doutrina espírita vem trabalhar, a gente sempre fala na saúde mental, dos recursos internos. Quanto de recurso interno que esse indivíduo tem para lidar com as diversidades da vida. E a doutrina espírita, como ela é pedagógica, né? Ela tem toda essa intenção pedagógica, essa proposta pedagógica, ela auxilia os indivíduos nessa situação a se reorganizarem psiquicamente, a buscarem outros recursos que não a medicação, que não a terapia, junto, né, com o adjuvante, mas buscar as possibilidades que a gente tem com o passe, a água fluidificada, o tratamento espiritual, o evangelho no lar, o acolhimento fraterno, a boa leitura, né? Então a gente tem vários recursos dentro da espiritualidade, dentro da doutrina espírita, que vai auxiliar não só o deprimido, mas todos os doentes de uma forma geral. A gente tem que pensar, como você falou anteriormente, na depressão grave, porque a gente tem 300 milhões hoje, a OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, ela fala que nós estamos em torno de 300 milhões de deprimidos no mundo.
Nossa. E a gente tem em torno de 800 a 900 mil suicídios por ano. Então, de fato, todos nós, né, precisamos estar comprometidos com essa temática. Certo. Ô, Gisele, a causa da loucura, ela é física ou moral, espiritual? Nós não podemos deixar de, né, nós não podemos negligenciar as causas orgânicas, né, das doenças mentais. A loucura, na verdade, ela está dentro das síndromes que a gente chama síndromes psicóticas. Dentro das síndromes psicóticas, a mais comum que nós temos é a esquizofrenia. Nós não sabemos as causas da esquizofrenia, a gente não consegue detalhar claramente a etiologia da esquizofrenia, mas nós sabemos que ela tem causas genéticas, ambientais. Sim. E, obviamente, como espíritas e tendo uma visão mais ampliada, a gente sabe que as questões espirituais também são fundantes desse sujeito. Influenciam muito. Muito. A partir de 77, mais ou menos, a concepção de saúde mudou muito. Então, a gente tinha, antes, a saúde biológica, orgânica, e depois a gente começou a falar, saúde é o bem-estar, o equilíbrio biopsicossocial. Interessante. Entrando o biológico, o psicológico, o mental e o social. Agora, recentemente, Vicente, telespectadores, uma coisa que a gente tem que ressaltar é que a ciência está se abrindo para a espiritualidade. Então, hoje, principalmente a partir dos anos 2000, a gente fala que saúde é o bem-estar bio, psico, sócio-espiritual. Interessante. Então, tem tido esse olhar mais ampliado. Mais holístico, assim, né? E é impressionante o quanto que as universidades estão se abrindo para isso. Então, hoje a gente tem vários cursos de medicina que tem disciplina saúde e espiritualidade, saúde mental e espiritualidade, mostrando que toda doença mental, ela também, né, precisa ser olhada sob o prisma da espiritualidade. Da espiritualidade. Muito bom essa ideia, viu? O estado de depressão, ele pode desencadear a loucura? Não. Né? A gente está lidando com nosologias completamente diferentes. A psiquiatria hoje ela trabalha com síndromes. Então, a gente tem as síndromes depressivas e a gente tem as síndromes psicóticas, as síndromes neuróticas. Interessante. Então, as síndromes psicóticas são aquelas que a gente fala, de fato, do louco, né? Porque o louco nada mais é do que, principalmente, um esquizofrênico. Sim. Que é uma doença, como a gente acabou de falar, sem ainda uma etiologia muito clara, mas, para a saúde mental, é a doença mais incapacitante que nós temos. Porque o paciente, ele perde, né, essa noção da realidade, ele acaba criando uma realidade paralela, e isso faz com que, a partir dos delírios, das alucinações, que são alterações da senso-percepção, ele passa a ter uma visão de mundo muito diferente da nossa. E isso faz com que ele se isole. É muito difícil você ver um esquizofrênico trabalhando, né? Um esquizofrênico seguindo a sua vida, porque de fato é uma doença muito incapacitante para, né? E é uma doença que acomete o adulto jovem, que pega ele exatamente numa fase de vida de muita produção, tanto de estudo quanto de trabalho, e ela vem assim, né, trazendo grandes transtornos para a vida desse sujeito. É uma doença já caracterizada com 1% da população é esquizofrênica, né? Então é muita gente. Mas assim, a gente brinca, né? Não é louco quem quer, quem pode. Quer dizer, você tem que ter uma estrutura para isso. Então, por mais deprimido que você esteja, você pode ter até alguns sintomas psicóticos, como, por exemplo, delírio de ruína, você se achar que você não vale nada, aquele pensamento de ruminação da desgraça, né? O deprimido fica assim. Mas a própria depressão, levá-lo à loucura, não. A não ser que sejam comorbidades, mas ele não pode levar a outro tipo de patologia. A obsessão, ela pode levar à loucura ou o suicídio. No caso, um suicídio, alguém pode se acometer pelo suicídio? Esse é um tema muito próprio nosso, né, Vicente? Assim, próprio nosso que eu falo dia a dia, né? E próprio da doutrina espírita, né? Porque para nós, como nós somos espíritos e como nós vivemos
a interferência constante da espiritualidade, né? Seja para o bem ou seja para o mal, a gente está o tempo todo sendo influenciado de alguma forma, né? Nós sabemos que, a depender da sintonia que o indivíduo se encontra, ele pode ser obsediado. Ele pode ser, inclusive, subjugado, que é uma, né, o livro dos médiuns coloca para a gente, que é a principal, a mais profunda obsessão, é a subjugação. Né? E a subjugação, ela é tão grave, incisiva no psiquismo do sujeito, que ele pode se transformar completamente. E ele pode, de fato, ser tão influenciado, tão subjugado, que ele entra em intenso sofrimento psíquico, né? E muitas vezes nos confundindo, nós que trabalhamos na saúde mental, muitas vezes nos confundindo, isso é uma obsessão ou é um paciente esquizofrênico, né? Tamanha é a interferência psíquica que o obsessor faz com o obsediado. Acarreta o obsediado. Então, assim, é muito grave. Dentro da doutrina, é uma das situações que requer maior assistência dos trabalhadores, tanto encarnados quanto desencarnados, porque a gente precisa trabalhar no sentido de possibilitar ao indivíduo que está sendo obsediado que ele como eu falei, dos recursos internos, que ele consiga renovar sua sintonia, suas energias, seus princípios, sua moral, suas virtudes, para que ele descole dessa sintonia e passe a ter uma situação psíquica mais estável. O que fica claro para a gente, Vicente e telespectadores, é que quando é uma doença mental, a mudança psíquica não é tão fácil, né? Se requer a esquizofrenia, por exemplo, é uma doença crônica que vai arrastar ao longo da vida desse sujeito com muito tratamento. Agora, os casos de obsessão, chegam pacientes, né, chegam sujeitos muito desorganizados psiquicamente e que, após um trabalho da espiritualidade, né, tanto com auxílio dos encarnados, dos desencarnados, e com o propósito de mudança desse indivíduo, quando ele se coloca no lugar de mudança, ele melhora. Né? Então, você está me afirmando, então, que a desobsessão é uma autodesobsessão. Isso. Né? Quer dizer, ninguém desobsedia ninguém. Tem que partir do próprio obsediado, se livrar. Como tudo, né? A gente fala que a doutrina espírita é pedagógica exatamente por isso, né? Assim, nós temos todo o aparato para nos auxiliar, tanto a espiritualidade, como eu estou falando, e os voluntários das casas e tudo, mas o pontapé inicial para a mudança psíquica é o sujeito. É o próprio. Ele tem que entender que ele só foi obsediado por ele ter permitido uma sintonia por pensamentos negativos, pensamentos de egoísmo, pensamentos de vingança. Sentimentos. Né? Então, assim, está muito associado com a moral. E todos nós sabemos, todos que estamos aqui nesse plano de provas e expiações, nós sabemos que nós somos imperfeitos. Sim, todos. Todos nós somos, poderíamos dizer que todos nós somos doentes, né? De alguma forma. E aí, nós sabemos que em pequenos ou maiores graus, nós somos influenciados. O tempo todo. O tempo todo. Então, assim, cabe a cada um de nós, por isso que o Evangelho é muito claro, orai e vigiai. Sim. Nós precisamos vigiar os nossos pensamentos o tempo todo. 24 horas. Quando é a partir do pensamento que a gente sintonicamente, né, pela sintonia, a gente vai permitir ser influenciado por bons espíritos ou não. E como nós somos espíritas, nós sabemos que nós somos seres devedores. A gente vem de reencarnações que a gente não conseguiu resolver tudo nas anteriores. Isso. Então a gente vem trazendo dívidas disposições mórbidas que podem, né, serem cobradas nessa atual existência. Então, por isso que a gente tem que estar muito firme no propósito pedagógico, firme no propósito da transformação, firme no propósito da vigilância, para que a gente possa ser beneficiado pelos espíritos bons que vão nos ajudar nesse processo. Né? Porque, do contrário, a gente vai dar vazão e dar lugar aos espíritos que querem, né, nos obsediar e nos prejudicar. Gisele, o que é o transtorno obsessivo compulsivo, o chamado TOC? Eu falei agora há pouco das síndromes, né? Nós temos as síndromes depressivas,
As síndromes psicóticas, que são as psicoses, a esquizofrenia, a loucura propriamente, né? E a gente tem as síndromes neuróticas, que na verdade todos nós, a grande maioria nossa, né, assim, a grande maioria da população tem algum tipo, né, de neurose, porque a neurose, o sintoma principal da neurose é a angústia. Essa angústia que a gente tem. E aí as síndromes neuróticas, a gente tem a ansiedade, que é o TAG, o transtorno, né, de ansiedade generalizada, a gente tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, a gente tem as fobias, a gente tem as histerias, as hipocondrias. Então o TOC, ele é uma das patologias dentro das síndromes neurológicas. E o que significa o TOC? O TOC é o que mobiliza o TOC, é a angústia, como todas as outras síndromes ansiosas, né, neuróticas. O que acontece com o TOC? O paciente, ele tem uma obsessão, uma ideia, é diferente da obsessão espiritual. Eu estou falando de uma ideia obsessiva que faz com que ele faça uma compulsão. Por exemplo, todos nós em casa, às vezes você sai de casa, quando você entra no carro, você fala, será que eu fechei o portão? Será que eu desliguei o ferro? Volta. Aí a gente vai lá, confere o ferro, confere a luz, confere a porta e vai embora. Pronto. Aí você esquece aquilo. O TOC, a pessoa não consegue esquecer aquilo. Ela vai, conferiu o gás, conferiu o ferro. Ela chega no carro, ela fala assim, mas será que eu desliguei o ferro? Será que eu desliguei a luz? Aí ela vai de novo. Quer dizer, a ideia obsessiva faz com que ela faça um ato compulsivo. Aí ela vai, repete. Na pandemia, por exemplo, a gente teve emergência das pessoas com TOC, a limpeza. Então, as pessoas chegam a ferir as mãos, porque ele lava a mão quantas vezes, conta, né? O ritual, tem um ritual, conta, lava e enxuga. Quando ele enxuga a mão, ele fala, contaminou com a toalha. Aí lava de novo, vai. E a gente tem isso numa gravidade tamanha que tem pacientes que não conseguem sair de casa. Tem pacientes que não conseguem trabalhar. Então, todos nós temos algum tipo de ritual, mas a gente mantém uma vida normal, adequada, fazemos tudo que a gente quer, trabalha, estuda, tem vida familiar, social. Agora, o transtorno obsessivo compulsivo grave, o paciente perde completamente a sua autonomia, porque ele fica refém desse ritual. É o né? Tem a obsessão, a compulsão, compulsão. E ele não consegue, a gente tem casos na saúde mental, onde eu trabalhei, de paciente que evoluiu de tal forma que ele teve que ser aposentado por invalidez, porque ele ficou inviável a vida dele. Interessante. Né? Olha só. Gisele, como fica a situação do espírito deprimido, enlouquecido no mundo espiritual? Eu gosto de falar que o mundo espiritual está aqui do lado. Né? Então, assim, hora eu estou encarnado, hora eu estou desencarnado, hora eu encarno, desencarno. Ele não está lá, não. Ele está aqui. Então, assim, é muito tênue ali, né? Então, eu, com todas as minhas mazelas, os meus sofrimentos aqui nesse momento, assim que eu desencarnar, eu não vou me curar automaticamente do outro lado. Eu vou chegar lá com as mesmas mazelas, as mesmas dificuldades, os mesmos potenciais. Eu vou só desvestir um corpo e vou continuar eu, Gisele, com todas essas questões do outro plano. Então, no plano espiritual, se aqui eu estou deprimido, se eu sofro de uma doença mental, chegando ao mundo espiritual, eu estarei com essa patologia da mesma forma. A morte não muda nada. Não muda nada. O que muda, na verdade, é que a gente tem uma compreensão maior daquele processo pedagógico. Porque se a gente está sofrendo aqui, é um processo pedagógico, né? É um crescimento, é uma situação para a gente poder se tornar um espírito melhor, evoluído, né? Então, na verdade, quando eu chego no plano espiritual, a espiritualidade me permite, dependendo do meu merecimento, entender o porquê dessas mazelas, né? E a gente tem, obviamente, o amparo da espiritualidade, a misericórdia divina, espiritual, né, da espiritualidade, ela sempre vai ser acolhedora, então ela sempre vai acolher esse sofrimento, seja aqui no plano encarnado, ou seja lá no plano desencarnado, mas a nossa consciência
desse processo é tão pequena que a gente não consegue entender os porquês, né? Porquê desse sofrimento, os motivos pelos quais eu estou passando por isso nessa encarnação. A gente não consegue entender. E como a gente não consegue ter essa consciência, né? É difícil passar pelo sofrimento e muitas vezes as pessoas se revoltam, muitas vezes as pessoas não compreendem esse propósito, e no plano espiritual a gente sabe que isso é mais passível de ser compreendido, visto, óbvio, o merecimento que essa pessoa tenha, né, e o compromisso mesmo que ela tem de, sabendo as causas, tentar, de fato, melhorar e ser uma pessoa melhor. Né? A gente não pode esquecer que todas as doenças, sejam as doenças psíquicas, as doenças mentais, as doenças do corpo físico, todas elas têm um propósito pedagógico. Né? Nós estamos tentando remodelar de alguma forma e transformar esse sofrimento em aprendizado. Né? Gisele, existem tratamentos para essas psicopatologias nas casas espíritas? Se não tem, né, eu convoco as casas espíritas aí a começarem, porque é fundamental. O que nós falamos aqui? Né? Que nós somos espíritos e, como tal, nós somos altamente influenciados. Né? A gente está nessa transição de encarnados, o mundo espiritual nos influencia o tempo todo. E aí o que acontece? Para que a gente possa ter influências de bons espíritos, para que a gente possa conseguir melhorar a tal da reforma íntima, se transformar, se melhorar gradativamente, a gente precisa do apoio da espiritualidade. Por isso a importância da prece, a importância dos livros, a importância do conhecimento, porque quanto mais consciência eu tenho, melhor eu entendo o processo, né? Por isso que é maior a nossa responsabilidade, a gente passa a entender o processo da dor, o processo da doença mental. E aí as casas espíritas, elas têm algumas estratégias que são fundamentais. A primeira delas é o acolhimento, né? O doente, seja ele qual for, principalmente o doente mental, ele quer ser acolhido. E, infelizmente, a gente não tem acesso à psicoterapia para todo o universo de pessoas. Não tem como. Né? Não tem como. É vasto. Né? E como a gente falou no início, a gente tem um volume enorme de doentes mentais na atualidade. E o SUS, o setor privado, não consegue abraçar, acolher a imensidão de pessoas em sofrimento psíquico. Né? Então, as casas espíritas, elas têm esse acolhimento, que é receber essa pessoa, que é acolher essa dor, e, através de orientações dentro da doutrina espírita, conduzir essa pessoa para assistir palestras, né? Porque aí ela pode ser beneficiada dos passes, ser beneficiada da água fluidificada, ela pode ser orientada sobre a importância do evangelho no lar, porque é um instrumento que a gente tem para que a gente possa reequilibrar a energia daquele lar, né? A importância, porque a gente sabe que a espiritualidade vai estar ali reconduzindo aquela família, aquele lar. E que eu acho fundamental que as casas espíritas também têm, além de todo esse aparato, que a gente chama de evangelho terapia, através das palestras, do convite aos estudos da doutrina, a gente também tem que ter reuniões de desobsessão, porque nós sabemos que nós aqui encarnados estamos sofrendo, mas o desencarnado também está em sofrimento. Então, aquele que é o obsessor, ele está sofrendo tanto quanto o obsediado. Certamente. Então, as reuniões de desobsessão nas casas espíritas, obviamente, realizada com seriedade, com uma equipe qualificada, disciplina, uma equipe com um manejo moral, ético muito grande, porque a ética é fundamental nesse momento. Né? Afeto. Nós estamos ali para abraçar o sofrimento de um espírito desencarnado, orientá-lo no sentido, né? A mesma forma que a gente orienta aqui conversando, como a gente está conversando, a gente precisa orientar o desencarnado que está naquele momento obsediando uma outra pessoa. Então, esse trabalho realizado com seriedade, ética, moral, disciplina, né? Contando com o apoio da espiritualidade amiga daquela casa, é fundamental para que a gente possa atuar nos casos mais graves de desobsessão.
né? Porque nós temos muitos casos de pacientes obsediados que precisam, de fato, desse trabalho mais delicado, Sim. né? É um trabalho mais profundo, sutil, né? Que eu falo assim, é um trabalho de seriedade, né? Mas que precisa ter esse cuidado terapêutico, espiritual, né? De afeto, de amor e de compreensão, que tanto um quanto o outro estão em intenso sofrimento, né? Então, as casas espíritas, elas têm esse papel, elas têm esse compromisso, né? Elas têm esse compromisso, e nós sabemos que não adianta também só trabalhar obsessor e obsediado e tchau. Não, o obsessor e o obsediado, eles precisam na manutenção dessa disciplina. Certamente, é ambos. Né? Quando o Emmanuel falava com o Chico, disciplina, 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 porque a gente vê isso muito na saúde mental. O paciente chega lá no serviço de saúde mental e você fala assim com ele, você precisa fazer terapia. Terapia é um processo longo. Ele fala, não quero saber disso, eu quero um remédio para tirar a minha angústia. E muitas vezes, no caso da obsessão, é isso. É como se ele fosse lá, fizesse um tratamento espiritual, tirou. Então acabou, isso. Agora eu posso ir para casa e continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, errando do mesmo jeito. A gente sabe que não é isso. E muitas casas espíritas têm feito essa reflexão. Não adianta você só propor um tratamento espiritual naquele exato momento. A pessoa precisa se comprometer... Dar uma continuidade. A se comprometer a vigilância constante, oração, mudança de conduta, vigilância de pensamentos, né? O evangelho no lar. Então, é um compromisso diário. Gisela, nosso tempo já está esgotando. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, inclusive com relação àquelas pessoas que estão pensando no autoextermínio. O que você falaria para essas pessoas? Como nós falamos no início, é uma grande epidemia, né? Se a gente pensa que uma pessoa suicida a cada 40 segundos, é uma coisa absurda da gente pensar. Né? Uma criança suicidando é uma coisa absurda, que nós não víamos antes e agora a gente tem visto com muita frequência. Eu diria a todos, né, que todos nós, em menor ou maior grau, todos nós passamos por momentos difíceis, né? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. E a gente tentar entender que todo esse processo, ele tem um propósito, que é um propósito de aprendizagem. Sim. E uma das coisas mais brilhantes da doutrina espírita é exatamente esse poder de conscientizar as pessoas que a proposta é pedagógica, é uma proposta de mudança, é uma proposta de disciplina, né? E que tanto os quadros depressivos quanto os quadros psicóticos, neuróticos, todos fazem bojo de um sofrimento psíquico, que é um sofrimento que tem muito preconceito, a sociedade tem muito preconceito. Sim. É muito mais fácil você falar que está com câncer do que você falar que você está deprimido. Né? As pessoas ainda têm muito preconceito com a saúde mental. E aí a gente precisa mudar essa lógica e entender que o psiquismo, ele é passível de sofrimento tanto quanto o nosso orgânico. Né? E que essas pessoas que estão deprimidas, angustiadas, que elas recorram a esse conhecimento, que elas recorram às casas espíritas, ou que recorram a uma espiritualidade que consiga te trazer esse outro viés que a própria Organização Mundial de Saúde está falando agora. Nós somos seres biopsíquicos, sócio-espirituais. A espiritualidade faz parte da nossa saúde. Então, né, mesmo que você não seja espírita, mas procure essa transcendência, procure essa conexão com o divino, porque é isso que vai reequilibrar o nosso psiquismo, nos auxiliar nesse processo. E contem com a medicina, contem com a psicofarmacologia, que é fundamental, com os recursos terapêuticos. E se é espírita, conte com as casas, né? A casa vai te acolher, a casa vai propor um tratamento espiritual, vai te orientar sobre a literatura mais importante. E hoje a gente tem muita literatura. Eu estou com um livro aqui da Psiquiatria Iluminada. A gente tem muita publicação hoje na saúde mental espírita, né? Então que a gente consiga ampliar nossa visão nesse sentido e entender que nós não estamos sozinhos, né? Nós, enquanto parceiros dessa reencarnação, nós estamos aqui para nos
nos ajudar, e é isso que é a fraternidade, isso que é a sociedade. Então, recorram, peçam ajuda. Se você está pensando em colocar fim à sua vida, ligue. Busca ajuda. Peça ajuda, né? Procure faltar. alguém, né? Você vai ser acolhido de alguma forma. Porque todos nós sabemos que o suicida, a primeira sensação, impressão que ele chega lá do outro lado é o desapontamento, porque ele vai ver que não resolveu. Não resolveu, ele continua doente do mesmo jeito que estava aqui. Então, que a espiritualidade nos ajude, que a espiritualidade nos conduza para esse conhecimento, para que a gente possa não só nos ajudar para termos o psiquismo estável, tranquilo, né, equilibrado, Isso. mas que a gente possa também estar junto com os nossos companheiros de viagem, seja familiares, amigos, ou que a gente se coloque no lugar de voluntariado nas casas espíritas para ajudar quem precisa nesse sentido. Gisele, nós te agradecemos a sua participação desta manhã e nós reiteramos o convite a você estar conosco de outras vezes, tá? Gravando outros programas. Foi muito bom a fala da Gisele e nós queremos agradecer a vocês, amigos telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nós estamos convidando a vocês a estar conosco no outro sábado que vem, às 9h30 da manhã, pela TV Candidez, para mais uma edição do programa Nova Era. Um bom dia para todos, muita paz, muita alegria e até lá.